Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com Lucas 20, de 27 a 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados diante da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto maravilhoso! Jesus, o mestre em sabedoria, a sabedoria personificada. Os saduceus querem questioná-lo porque Jesus fala da ressurreição, fala que ele vai ressuscitar. E os saduceus não creem na ressurreição. Judeus que não creem na ressurreição. E pegam um texto de Moisés, que era para dar uma segurança à viúva, e pegam para questionar Jesus. Criam eles uma história dos 7 irmãos que todos tiveram a mesma mulher como esposa, e nenhum deles teve filhos com ela. De quem seria filho? De quem seria esposa na eternidade? E aqui Jesus, ao mostrar que na eternidade não haverá necessidade de casamento, sim, porque o casamento aqui, ele é uma ação, uma instituição, melhor dizendo, que Deus, o Pai, criou para esta terra, para ajudá-lo na continuação da sua criação. Quando Deus cria todo o universo, por fim, a sua obra-prima, ele cria a sua imagem e semelhança e dá ao homem e à mulher, faz com eles essa aliança de que eles se unam para continuar a criação de Deus. Ou seja, por isso que é um dos pilares do casamento, do matrimônio, para que seja válido, é o casal querer procriar. Se eles não querem procriar, aquele casamento nem existiu. E Jesus, ele nos mostra, ao responder aos saduceus, não só que existe a ressurreição, mas também explica a todos, inclusive para nós, o porquê da castidade, o porquê da fidelidade conjugal. Porque o objetivo da união de um homem com uma mulher é perpetuar a espécie humana. A primeira missão é
continuar a espécie humana. Por isso que a união com um homem e uma mulher está sempre aberta à vida. Outro ponto fundamental do casamento é o bem-estar dos cônjuges. Mas aqui nós vimos que o sentido do casamento, o sentido da união de um homem e uma mulher não é apenas para prazeres, que Deus deu a graça, uma graça especial, até como um mimo, até como um carinho que o Senhor nos faz, dando prazer na relação sexual. Mas o primeiro e maior objetivo da união entre um homem e a mulher é a procriação. E depois, a igreja, sabiamente, porque foi fundada por Jesus, ela faz com que haja esse compromisso de fidelidade entre o homem e a mulher até que a morte os separe. Porque depois da morte não haverá mais a necessidade de união, porque não haverá mais procriação. Por isso mesmo, toda a vida ela começa aqui e depois será ou um prêmio ou um tipo de castigo que aqueles malvados, aqueles injustos, perecerão a vida toda. Então Jesus hoje está nos mostrando claramente o sentido do casamento, o sentido da união de um homem com a mulher, e aí nós já vimos o porquê que a união deve ser um homem com uma mulher, e a relação no casamento, porque o sentido maior é a procriação, a abertura à vida. Não que toda relação só possa ser para ter filhos, para gerar filhos. Não. Aí também entra o segundo pilar do casamento, que é o bem-estar dos cônjuges. Mas nunca pode fugir do primeiro e mais importante fundamento do casamento, que é a procriação. É uma visão que nós precisamos ter do que Jesus está nos ensinando. A valorização da esposa, do marido, a fidelidade um ao outro e o sentido de que nós devemos estar sempre abertos à vida. Por isso que qualquer ação que uma relação entre marido e mulher não for ação que gere vida, então está fechada a vida. Toda e qualquer situação que gere morte está fechado a vida. Aqui não é só apenas abertura a uma nova pessoa, nova criatura que vier a nascer. Mas quando nós brigamos, quando nós destratamos, quando nós traímos, tudo isso nós estamos fazendo o sofrimento e não o bem-estar à pessoa, que é um dos pilares. Todas as vezes que a gente mente, que a gente distrata, nós estamos fechando a vida àquela pessoa. Estamos oferecendo, ou melhor, estamos obrigando a ela a ter sofrimento. Por isso que todo casamento, ele deve ser olhado sobre esse prisma, com esse olhar divino. Abertura à vida, não só a vida física mesmo, mas a vida do outro, o bem-estar do outro. E lembrando, Jesus prova hoje que existe a ressurreição, porque ele virá a ressuscitar. Mas essa ressurreição de Jesus e o que ele nos fala hoje, a nossa ressurreição, para onde nós iremos, vai depender de como nós estivermos vivendo essa vida. Tenhamos atenção a isso. Como estamos vivendo? Opositores de Jesus, como os saduceus foram, ou aliados dele? Portanto, tenhamos essa abertura para que a graça de Deus aconteça em nós. Façamos agora compromisso de em tudo nós sermos promotores da vida, porque cremos na ressurreição que nos levará à vida eterna. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.